noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos reunidos na noite de hoje, que possamos refletir sobre a temática trazida, que é o apoio terapêutico da religiosidade. Então, antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, amparadores espirituais, precisamos o auxílio na noite de hoje, trazendo-nos energias benéficas, de refazimento, tanto na nossa saúde física, psíquica, como espiritual. Que é assim. Então, queridos irmãos, o tema trazido na noite de hoje é o apoio terapêutico da religiosidade. Então, trazemos algumas obras e artigos para reflexão sobre o tema. Então, iniciamos a temática trazendo o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, que inicialmente ela traz a proposta terapêutica da fé religiosa. Então, nos diz: a proposta psicoterapêutica da fé religiosa faculta a compreensão das ocorrências negativas, ensejando resignação ante aquelas que não sejam as esperadas, as agradáveis, mas que, quando bem compreendidas, podem ser dinamicamente transformadas em recursos de harmonia e de bem-estar. Então, Joana de Ângeles, inicialmente, aqui nos traz uma reflexão que a fé religiosa pode nos trazer um efeito psicoterapêutico desde que esteja interligada a uma compreensão melhor das ocorrências negativas, da compreensão melhor dos problemas que temos que enfrentar em nosso cotidiano, ensejando essa resignação. Só que essa resignação que Joana nos aponta é uma resignação que ela chama de resignação operante. Não é uma resignação estática, em que o indivíduo aguarda que, de braços cruzados, que seus problemas, seja eles quais forem, de natureza psíquica, seja de natureza física ou até mesmo espiritual, que seja resolvida por si só e pelo externo. Não. Aqui a resignação que Joana nos aponta é uma resignação operante, interligada a um esforço, a um trabalho, à vontade de autossuperar-se ante o enfrentamento dessas adversidades. E que, quando a fé é utilizada nesse sentido, ela pode traduzir-se em um recurso de harmonia e de bem-estar. A fé religiosa segura, resultado da experiência pessoal com a transcendência, faculta uma perfeita integração do ego com o self, auxiliando no deciframento de muitas incógnitas íntimas, que desaparecem, eliminando possíveis fatores de insegurança emocional. Então, a fé, ela pode proporcionar justamente essa segurança emocional. Porque quando ela é traduzida de maneira a ser uma fé racional, uma fé, né, interligada com a razão, ela vai promover uma reflexão no indivíduo, no enfrentamento de suas adversidades e até mesmo de suas próprias limitações. E como a fé é uma experiência pessoal com a transcendência, cada indivíduo vai vivenciar essa experiência de maneira muito única e particular. E isso é intransferível. Mesmo que outro irmã ou irmão de doutrina que professa a mesma fé religiosa queira nos auxiliar, ele não poderá realizar esse exercício, esse contato, essa experiência com a transcendência por nós. Esse exercício, essa experiência terá que ser feito por nós. Claro que Joana aponta que o exercício da fé religiosa começa
inicialmente de maneira muito primitiva, muito rudimentar, e ela vai aumentando, essa fé vai se tornando uma fé mais consolidada, mais perene, uma fé inabalável, justamente pela vontade do indivíduo de consolidar essa conexão com o Pai Maior, nosso Pai Maior, com a força suprema do universo, dependendo da concepção religiosa. A fé religiosa, em sua necessidade de harmonização do ser humano, é uma experiência pessoal e intransferível, que pode ser despertada por outrem. Todavia, tem que ser vivenciada pelo indivíduo, que é o que comentamos. Realmente, outro indivíduo pode despertar em nós essa fé religiosa, mas essa experiência com a transcendência é individual e intransferível. O apoio terapêutico pela religiosidade. Nesse mesmo livro, Joana nos traz que um dos fatores de desequilíbrio do comportamento é a tensão, resultado da ansiedade mal controlada. Dessa forma, o indivíduo torna-se incapaz de compreender psicologicamente a situação em que se encontra. Claro que quando estamos muito aflitos, em que a ansiedade está nos trazendo uma grande tensão nervosa, naquele momento temos poucos subsídios para o enfrentamento dessa adversidade, desse problema em que temos que solucionar, ou a adversidade física mesmo, né, que estejamos passando. Então, Joana nos aponta aqui que essa tensão nervosa, com certeza, atrapalha muito a, a nossa conduta no enfrentamento do nosso problema. Porém, a presença da religião no seu mundo íntimo, que o ampara e o estimula ao bem e à sua prática, produzem um efeito terapêutico superior, por ensejar possibilidades de reconstrução do que foi destruído e de renovação pessoal diante da vida. Diante a vida. Então, a presença da religião em nossa vida faz com que tenhamos uma nova ótica no enfrentamento dos problemas em si. Os obstáculos, eles são vistos com outra postura. É como se essa experiência com o transcendente fizéssemos mais resilientes no enfrentamento de nossas adversidades, seja elas nossas próprias limitações íntimas, seja nossos defeitos, seja em problemas exteriores que afetam a nossa vida como um todo. Então, esse contato com o divino faz com que tenhamos uma ótica diferenciada desses próprios problemas, que nós espíritas chamamos de provas ou expiações, e que faz com que tenhamos uma postura mais amadurecida espiritualmente e psicologicamente no enfrentamento destes, dando uma nova bagagem, uma nova ótica, uma nova postura no enfrentamento destes. Quando a religião liberta do medo e da ansiedade, quando proporciona a coragem natural para o autoenfrentamento, torna-se terapêutica e geradora de saúde. Quem não, né, como dizem, né, queridos irmãos, quem não já passou por isso ou por aquilo e você pensou assim, que tenhamos pensado assim, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir superar esse desafio existencial. Realmente está muito difícil. Entretanto, com essa bagagem da fé religiosa, né, da religiosidade em nossa vida, temos maiores condições no enfrentamento dessa ansiedade, desse medo, seja o medo do futuro, seja o medo de não dar conta, seja o medo que as coisas não saiam como desejássemos que saíssem. Então, esse exercício da religiosidade faz com que tenhamos maiores condições
mais coragem no enfrentamento desses desafios existenciais. E, com certeza, tendo mais coragem, temos mais esperança, temos mais força para que tenhamos maiores condições, seja psicológicas e até mesmo físicas, para achar uma solução na resolução dessas adversidades. Religião e saúde. Ainda na mesma obra, Triunfo Pessoal, Joana nos traz a adoção de uma conduta religiosa que trabalha o indivíduo, nele edificando valores de dignificação e bem-estar, é valioso contributo psicológico para a saúde, ou seja, refrisando mais uma vez a importância da fé religiosa na nossa saúde. E ela chama aqui a adoção de uma conduta religiosa, ou seja, essa religiosidade ela vai sair da teoria e ir para a prática somente se colocarmos essa religiosidade no nosso cotidiano. Por isso que dizem assim, não, eu sou, a exemplo da nossa, da doutrina que escolhemos, eu sou um espírita praticante ou não sou espírita praticante. Eu pratico ou não pratico. Porque, na verdade, não praticante é a mesma coisa que não ter uma religião específica, porque você não está procurando trazer a sua religião, a prática da religiosidade, para modificar o seu cotidiano ou ao seu interior. Ou seja, aquela prática não está repercutindo positivamente na sua vida, porque fica só como se fosse uma alegoria, uma titulação. Sou espírita, por exemplo, sou cristão, mas não passa da teoria, porque na prática aquela religiosidade não está transmutando, ou seja, transformando o meu interior e as minhas atitudes, seja no enfrentamento dos problemas, seja na minha própria reforma íntima, seja a minha postura com as demais pessoas. Então, somente ela terá proveito na minha saúde física e mental se eu propor que essa religiosidade seja uma prática no meu dia a dia. O psiquiatra e psicoterapeuta suíço Jung reconheceu a necessidade da religião para um bom e saudável equilíbrio psicológico, desde que constitui estímulo para o prosseguimento das lutas e para o trabalho de renovação interior do indivíduo. Aqui, Jung está reforçando que essa religião, religiosidade só será saudável e bom para o indivíduo se ele der para o indivíduo respaldo psicológico para enfrentamento das lutas e para uma renovação interior, ou seja, uma nova postura no enfrentamento das suas adversidades. Porque aquele indivíduo que utiliza o que Joana chama da fuga psicológica, do fanatismo, por exemplo, uma fé cega, para sua vida, no exercício, no enfrentamento dos seus problemas, em vez de procurar enfrentá-los, ele foge no enfrentamento das suas limitações, né, pessoais, psicológicas, ele foge em vez de enfrentá-los, ele tenta se esconder atrás de uma religião, faz com que o indivíduo não utilize essa religião para sua promoção pessoal, emocional, né? Seu amadurecimento espiritual. Então, por isso que o próprio psiquiatra Jung salienta que o benefício da religião para trazer o equilíbrio psicológico só vai se dar se for um estímulo para o prosseguimento das lutas e do trabalho de renovação interior desse indivíduo. Senão não vai trazer os benefícios que a religião pode realmente trazer para a vida dos indivíduos, das pessoas. Aqui na mesma obra, Joana nos traz a reflexão sobre a fé raciocinada e a fé cega. A fé raciocinada, ela traz que uma religião que concilia o dogma com a razão poderá oferecer uma instrumentação psicológica muito segura. O uso da fé raciocinada equilibrada para a aquisição da saúde emocional e na promoção da saúde integral. Ou seja,
Joana salienta aqui que apenas uma fé raciocinada, interligada com a razão, é que poderá promover os benefícios que a religião pode trazer, que a fé pode trazer, na aquisição da saúde emocional e a saúde integral do indivíduo. Já a fé cega e o próprio fanatismo vai induzir a uma fuga psicológica, como comentamos, no enfrentamento dos problemas, das suas próprias imperfeições. O indivíduo, em vez de enfrentar suas imperfeições e procurar evoluir espiritualmente, moralmente e psicologicamente, vai tentar se esconder através dessa religião. E aqui ela nos traz que, obviamente, a vinculação do ser a uma doutrina religiosa não o deve conduzir a qualquer manifestação de fanatismo. Isso aí é a fé cega. E a fé cega não vai trazer benefícios da saúde nem física, muito menos a emocional. A fé e a oração como aberturas terapêuticas. Aqui trazemos alguns apontamentos do artigo espírita que está publicado na revista Espírita O Consolador, de 2017, por Jorge Hessing, que traz algumas análises muito relevantes acerca do assunto. Em que, inicialmente, Jorge nos traz a seguinte reflexão. A influência da religiosidade e espiritualidade na saúde vem sendo cientificamente avaliada e documentada em centenas de artigos científicos, demonstrando a relação existente das mesmas com a saúde física e mental. Então, não só nesse ano, como vem crescendo nos últimos anos, os estudos científicos acerca da influência da religiosidade, espiritualidade e saúde mental e a saúde física. Dentre essas, as relações entre a religiosidade e a espiritualidade sobre a atividade imunológica, a saúde mental, neoplasias, doenças cardiovasculares e mortalidade, além de aspectos de intervenção com o uso de preces intercessórias, têm sido consubstanciadas nos ambientes hospitalares. Então, não só hospitalares, como também ambulatoriais. O que podemos observar é que vários estudos têm apontado a influência da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde dos indivíduos, tanto a saúde mental quanto física. Vamos citar alguns exemplos aqui em termos de ansiedade e depressão, no que diz respeito à saúde mental, diminuição da ansiedade e também da depressão. Na atividade imunológica, temos alguns relatos de melhora da resposta imunológica em pacientes, né, que estão sob tratamento quimioterápico, por exemplo, e outras terapias. Sobre doenças cardiovasculares, também relatando a associação do tratamento convencional com a prática religiosa, mostrando que esses indivíduos tiveram uma diminuição da pressão arterial, indivíduos hipertensos tiveram uma diminuição da pressão arterial, tendo assim um resultado benéfico. E na mortalidade, mostrando que a diminuição da mortalidade naqueles indivíduos que professavam uma fé religiosa. Além de outros aspectos, como as preces intercessórias. Verificou-se alguns estudos que indivíduos, né, enfermos que estavam hospitalizados, que recebiam preces, tinham intercessórias, tinham uma resposta terapêutica muito melhor do que aqueles que não recebiam preces intercessórias. Então, é um conjunto de estudos que apontam, que convergem para a mesma evidência de que há uma relação consistente entre religiosidade e espiritualidade. A fé e a terapia da esperança. Atualmente, muitos médicos percebem que os doentes apoiados em algum tipo de fé e que mantêm a esperança na recuperação de fato apresentam melhores prognósticos. Isso vários estudos têm apontado. E um dos benefícios daqueles que estão realmente apoiados numa fé religiosa e os seus prognósticos são bem melhores. Essa prática parece associada à redução da ansiedade, da depressão e da diminuição da dor. Então, como falamos em relação à saúde mental, há vários estudos
mostrando, né, que a associação justamente da prática da fé religiosa com a redução da ansiedade e da depressão, e também para aqueles pacientes que têm dor crônica, a diminuição, né, da dor nesses indivíduos. Claro, sempre associado a uma leitura que não é abandonar o tratamento terapêutico convencional pela medicina, mas sim que a associação da prática religiosa com a terapêutica convencional promoveu uma melhor resposta terapêutica desses indivíduos, desses pacientes. Então, a fé e a terapia de esperança. Pesquisadores da Universidade da Alabama, nos Estados Unidos, têm aplicado um tratamento nominado terapia da esperança, que consiste, na verdade, de estimular os pacientes, né, a realmente exercitarem a sua fé, com isso aumentando a sua esperança no seu tratamento, né, ou seja, num bom prognóstico no seu tratamento. Então, eles concluíram que, na medida em que o paciente faz essa introspecção para potencializar a fé, possibilita-se o reconhecimento de sua identidade e a reconstrução de sua autoestima, que o leva a recuperar a esperança e a confiança em seus próprios recursos adaptativos, ou seja, eles viram a relação direta, que aqueles que professavam uma fé interligada com a terapêutica convencional tinham, com certeza, um prognóstico melhor, porque isso levava a uma maior esperança e confiança no seu próprio recurso de melhora, né? Recurso terapêutico e adaptativo, e melhorando também a sua autoestima. A importância do estímulo da prece. A oração é uma prática milenar de diversas e distintas religiões tradicionalmente associada ao bem-estar, à promoção de saúde, à introspecção e à espiritualidade. A propósito, pela religiosidade, pratica-se melhor o exercício da prece. Ou seja, a oração, na prática da oração, nós sabemos que a oração nos traz uma conexão, né, com o transcendente, né, com nosso Pai Maior, nosso amado Jesus, nós que somos cristãos, né, Jesus Cristo, com os benfeitores espirituais, e isso faz com que seja revigorada nossas energias, a nossa força interior. Então, com certeza, isso promove o bem-estar, promove a nossa saúde e também faz com que desenvolvamos a nossa espiritualidade, fazendo com que tenhamos uma nova postura no enfrentamento de nossas adversidades. A nossa espíritas, ela se reveste de características especiais, né? Especiais. A partir da meditação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da oração fluídica. E o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, com certeza, o magnetismo que está interligado à prática da prece faz com que, como falamos, tenhamos nossa força revigorada, tenhamos um efeito consolador mesmo no enfrentamento dos nossos desafios existenciais. Isso faz com que tenhamos uma nova postura nesse enfrentamento. Embora as preces que fazemos não irão desviar-nos de nossos problemas e desilusões, elas são um bálsamo reconfortante para a nossa alma enfermiça. Então, ela funcionaria realmente como um bálsamo reconfortante, revigorando nossas energias e dando-nos esperança. A prece tem o inefável dom de nos dar forças para suportarmos as lutas e problemas internos ou externos, de nos colocar em posição de vencermos os obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Quem de nós, né, queridos irmãos, que já se viu numa situação, né, numa adversidade, que eu não vou dar conta, não vou conseguir,
realmente esse obstáculo, essa diversidade é maior que as minhas forças. E ao se conectar com o Altíssimo, numa profunda prece de solicitando auxílio, solicitando a intervenção divina em nossa vida, tenhamos as energias renovadas, a nossa força revigorada e passamos a ter maiores esperanças mesmo de suportar aquela diversidade com maior coragem. Então, realmente, a prece, ela tem esse dom de dar as forças, como mencionado, para suportar as lutas e os nossos problemas. Assim, queridos irmãos, devido ao tempo, queremos encerrar a nossa exposição da noite de hoje com a oração nossa de Chico Xavier, fazendo com que elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse processo de autossuperação e que possamos, realmente utilizar da nossa religiosidade para nos tornar indivíduos melhores, para que possamos realmente ter um enfrentamento com maior maturidade espiritual e psicológica frente às nossas adversidades. Possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé e que possamos, através da nossa religiosidade, ter uma melhor qualidade de vida, ter maiores esperanças de que dias melhores virão. Então, assim, vamos nos concentrar e realizar a oração de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar aqui, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, queridos irmãos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje. Que nosso Mestre Jesus os ampare, os console, os proteja e os fortaleça hoje. Fiquem em paz e na paz do nosso Mestre Jesus. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.